deixe eu me apresentar a vocês. Alguns aqui já me conhecem, outros não. Sou o pastor Paulo, sou um dos pastores lá da sede de Olaria, sede regional. E mais uma vez eu estou aqui com vocês. O pastor Pedro tirou alguns dias aí para descansar, um descanso merecido. Eu estarei cobrindo ele aqui nesses dias. Passa rápido, logo ele estará de volta. Então que Deus possa me dar a palavra e possamos nos alimentar, e possamos nos encher de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias 23. Depois de Isaías, Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23. Encontrem na sua Bíblia. Eu espero você encontrar. Se seu vizinho não estiver encontrando, ajude ele. Nossa, já. Eu sei mais do que ele. Todos nós estamos aprendendo. Jeremias 23. Se você não tem uma Bíblia, procure adquirir uma. Se você não tem uma Bíblia, se esforce. Compre uma Bíblia. É um bom investimento. Boa coisa você compra. Compre uma Bíblia. Não economize em comprar uma boa Bíblia. Eu procuro comprar da letra gigante, com observações. É importante, é fundamental. Jeremias 23. Eu estou esperando mais um pouquinho, porque o povo está chegando, né? Aí eu estou segurando mais um pouquinho. Jeremias 23. Também te dou uma outra dica. Tenha sempre papel e caneta para você anotar, sublinhar alguma coisa, botar do lado aí a tradução. Isso vai ser bom para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Peço também que você não converse agora. Você conversa antes do culto, depois do culto e não durante o culto. Não converse agora porque essa hora, esse dia não volta mais. Então não perca. Jeremias capítulo 23. Em cima do versículo 9, eu não sei se na sua Bíblia tem um título, na minha tem. Algumas tem, outras não. Jeremias 23, em cima do versículo 9. Contra os falsos profetas. Então aqui abaixo, né, do versículo 9 para baixo, nós vamos encontrar o Senhor pegando firme ali, puxando a orelha desses falsos profetas, homens mentirosos. Vamos pegar aqui do versículo 13 em diante. Deus me deu essa palavra já aqui há alguns dias e cada dia eu tenho me aprofundado. Hoje vamos nos aprofundar mais um pouco. Jeremias 23, verso 13 diz assim:
Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: nada virá mal sobre vós. Vamos dar uma paradinha aqui. Olhe para cá nesse momento. Fábio, o som está parecendo uma lata. Está meio escuro, não é? Tenta tirar um pouquinho. Olhe para cá. Aqui em Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 9, o Senhor está pegando pesado, está puxando a orelha dos falsos profetas. Deus está indignado contra esses homens que se levantam dizendo: o Senhor mandou dizer, o Senhor disse, o Senhor me deu um sonho, quando Deus não deu nada. O próprio Senhor está falando aqui. Esses que estão usando de mentira, que falam coisas do seu coração, coisas que eu não disse, esses vão provar do fel, vão provar do amargo. Esse texto me chamou muito a atenção. Falsos profetas. A Bíblia diz que eles falam por influência de Baal. Olha aqui, ó, leia mais uma vez o verso 13. Preste atenção aqui. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Olha para cá. Esses profetas, eles profetizavam, eles falavam em nome de Deus. Deus mandou dizer, mas na verdade eles profetizavam, eles falavam por influência de Baal. Era um Deus maluco que existia lá. Então, se eles falavam por influência de Baal, é uma influência que não é influência de Deus. Então eles falavam pelo demônio. É o que diz aqui. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Esses falsos profetas, que Deus está indignado aqui, eles falavam por influência de Baal, né? Podemos dizer influência do demônio. E se é influência do demônio, levava o povo ao erro. Diz aqui no verso 14: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, né? Horrível, terrível. Cometem adultérios e andam com falsidade, esforçam a mão dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Já em Jerusalém, ficou ótimo,
Já em Jerusalém, haviam profetas ali corrompidos. Diz aqui, profetas que cometem adultérios. Que adultério é isso? O profeta era casado e andava com a mulher do vizinho? Não, não é isso. Adultério espiritual. Serviam a Deus e aos deuses, né? As imagens, né? É nesse tipo de adultério que está falando. Andam com falsidade. Os profetas mentiam, enganavam, esforçam a mão dos malfeitores, fazem vista grossa, para que não se convertam da sua maldade. Então Deus está indignado com esses homens, esses falsos profetas, que vinham falando: Deus me disse, Deus me revelou, quando Deus não tinha revelado nada. Se eles ouviam alguma voz, era a voz do inimigo, de Deus que não era. Olha aqui o verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Mas eles falavam: o Senhor mandou. Deus falou para mim para te ensinar que é assim. Deus não falou nada. Aquela visão era dele, o que ele achava mais certo. Esses falsos profetas falavam por influência do demônio, mentiam, falavam algo com interesse em comum, faziam média, falavam do seu coração. Esses profetas aqui. E Deus está falando para o povo: não dê ouvido a esses homens. Não ouçam o que esses profetas estão falando. Esses profetas, esses falsos profetas, existem nos dias de hoje? Sim ou não? Existem. Infelizmente existe. Infelizmente existe, né? Está cheio por aí, né? Lugares onde se levantam em homens e mulheres e falam, né? Eis que o Senhor diz, eis que o Senhor me revelou, varão, o Senhor falou comigo, varão, eu tive um sonho. Existia há mais de 2.500 anos atrás e existe nos dias de hoje. Coisa séria. E existem pessoas perturbadas com esse negócio de profecia. Perturbado. Deus me deu essa palavra aqui depois de uma experiência que eu tive. Uma não, né? Várias. Inclusive uma moça hoje no culto da manhã estava falando: pastor, eu fui numa determinada igreja, lá o diácono chegou e o Senhor manda dizer que a tua filha tem 1 mês de vida, porque ela tem feito coisas que é abominável para mim. A menina está viva até hoje. Mas quando ela recebeu essa profecia, tanto a menina como a mãe, imagina, a cabeça pirou. A moça hoje que estava de manhã, o pastor André sabe até o nome dela, eu não sei o nome, né? A cabeça da menina pirou, da mãe, e a menina disse, né? Passou 1 mês, ela voltou lá, estou viva. Ela foi lá para mostrar para o profeta lá. Muita gente perturbada. Nós temos que aprender a nos alimentar da palavra de Deus, mergulhar nesse livro, e vou ler, e vou estudar, e vou me dedicar. Eu estive meditando nessa palavra aqui, porque não só esse caso, como outros que têm acontecido, pessoas que estão alicerçando a sua vida
em profecia e estão surtando. Um outro caso que eu conheço, um rapaz num culto desses de profecia, eis que te digo, varão, varoa, camarada, né? O pastor lá, varão, Deus me mostra uma varoa para você. Deus me mostra que Ele já te deu uma varoa, uma coluna. E o homem disse, é você. Acabou o culto, o rapaz veio falar com o pastor. Pastor, aquela profecia era para mim? Deus já preparou uma varoa para você. Deus já preparou. E o camarada falou, pastor, eu sou casado. Aí o pastor, meu irmão, me desculpe, eu confundi. Agora imagina se ele fosse solteiro. Ele ia soltar fogos. Nossa. Então tome cuidado com isso. A Bíblia diz que surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Esses profetas aqui, eles falavam, da parte de Baal. Olha o versículo 14, veja com detalhes. Nos profetas de Jerusalém, veja uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, mentira. Esforçam a mão dos malfeitores, fazem média, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra, Citou até a cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade de pessoas que tinham se virado contra Deus, estavam se prostituindo. 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel, Fel é amargo, Então Deus está falando, olha, vocês estão falando em meu nome, mas eu não mandei falar nada. Olha, vocês vão provar do amargo, hein? Vocês vão sentir o gosto dessa mentira. É o que Deus estava falando. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-nos vaidade. Esses profetas agiam mais ou menos assim. Deus me mostrou, uma chave de uma casa, assim no alto da tua cabeça. Fica aqui que Deus vai te dar essa casa. Mas a intenção era ficar com esse membro, Mentira, um monte de sujeirada. Aí diz, ensina-nos vaidade, prende o povo na ganância. O camarada está doido para ter uma casa, vai virar membro dali. E diz mais, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Sabe como é que esses profetas agiam? Eles acreditavam que sabiam resolver a situação daquela pessoa. Aí eles chegavam e falavam assim: fulano, Deus manda te dizer que você tem que resolver desse jeito. Mas era do coração deles. Eles achavam que sabiam resolver aquela situação. Aí usavam o nome de Deus. Deus mandou você fazer assim. Mas Deus não mandou nada. Quem achava que era dessa forma era eles. Meus irmãos, e sejamos hoje uma igreja madura. Uma igreja que depende da palavra de Deus. Que não é impulsionada, que não anda segundo a voz do homem. Eis que te digo. Infelizmente, tanta gente perturbada, tanta gente alicerçada nessas coisas, caçando. Vai na casa do Jorginho de Bangu, vai na casa da irmã Doquinha, e lá ela vê tudo, lá ele vê tudo. Pessoas perturbadas. Pessoas tomando decisões sérias por causa de profeta. Olha, o Senhor manda que você deixe essa mulher, porque Ele já preparou uma mulher que vai te honrar. Que loucura disso! Aonde isso vai parar? Mas eu quero focar aqui com vocês. É o
13. Leia comigo. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal. Haviam profetas que realmente estavam recebendo algo para dar para alguém, mas não era de Deus, era do Baal, era do demônio. Realmente aquela pessoa estava recebendo algo e falando que Deus mandou. Cuidado, demônio usando pessoas para te desvirtuar, para botar minhoca na tua cabeça, para te oprimir. Eu conheci um caso também que a mãe convidou o filho, né, para ir na igreja. O menino não queria ir. Ah, mãe, eu não gosto não. Ela conseguiu. Vamos lá, só um dia. Chegou na igreja, vira lá o profeta e fala: você, e camaradinha, né? Primeira vez que ele entra na igreja. Deus me mostrou um trabalho. Com 7 cabeças de cobra, em 7 cruzilhadas, trabalho de morte. Sabe o que aconteceu com o garoto? Ele entrou em depressão. Ele não queria mais sair de casa. Ele falava: mãe, se eu sair, eu vou morrer. Eu louvo a Deus pelo ministério que a gente tem hoje na Igreja da Graça. Onde a gente tem um ministério centrado, onde a gente usa a Bíblia, onde ensinamos para o povo: olha, Deus fala contigo aqui, e se você ler a Bíblia na tua casa, Deus fala contigo também. Então, que sejamos uma igreja forte, que tem os pés no chão, que não anda segundo a voz do homem, segundo a voz do demônio, mas segundo a voz de Deus. Eu estava falando com um povo, né, lá da ilha. Eu cuido de uma igrejinha também lá dentro da comunidade. Tome cuidado com esse negócio de ficar pulando de galho em galho. Segunda-feira é na Nova Vida. Terça-feira na Universal. Quarta-feira na Graça. Quinta-feira vai em outro lugar. Sexta-feira na casa da irmã Doquinha. No sábado na casa do Jorginho de Bangu. Atrás de profecia. A pessoa vai surtando, vai pirando. Aí teve uma moça que falou assim: pastor, eu visito sim em todas as igrejas. Visite, faça o que você quiser, mas a palavra é essa, e ouça que é um bom conselho de Deus. Por isso tem pessoas perturbadas, a divisão, tanta coisa ruim. Aprenda a comer da palavra, aprenda a orar, aprenda a buscar em casa, aprenda a chegar em casa e reler aquilo que foi pregado. Falei: não, pastor leu lá o capítulo 20, eu vou ler o capítulo todo, eu vou ler o capítulo 24, eu vou ler o 22. O povo sofre por não conhecer a palavra. Essa é a verdade. Não conhecer as Escrituras. E nós temos que buscar conhecê-lo. Se buscarmos mergulhar nesse livro, não seremos enganados. O povo aqui, esse aqui do versículo 13, os profetas de Samaria, profetizavam da parte do demônio, de Baal. Tem pessoas hoje cheias do demônio, profetizando, dando dica, influenciando vida. Não, que se eu estivesse no teu lugar, eu fazia assim. Fazia nada. É onde o demônio vai se infiltrando, entra na família e destrói a família, vira a cabeça. Olhe para a palavra, mergulhe. Pessoas dando ouvido à voz da serpente. Profetizavam da parte de Baal. Eu digo a voz da serpente, fazendo uma ligação, lá com Gênesis, capítulo 3, quando a Eva deu ouvido à cobra, o demônio dando ouvido à serpente. Dá ouvido à serpente, o diabo vem mentindo, vem ludibriando. Não só ouvido ao profeta, mas aquelas pessoas que chegam exercendo influência na tua vida. Vá comigo lá em Gênesis. Vamos lá, vamos dar um pulinho lá em Gênesis, capítulo 2. Capítulo 3,
esse texto aqui de Gênesis 2 e 3, um texto bem conhecido nosso, o diálogo ali, né, da mulher com a serpente, onde a serpente foi envolvendo a Eva e a Eva entrou pelo lado da desobediência. Gênesis 2,15. Primeiro, né, o Senhor, né, Deus, falando com o homem e com a mulher. Gênesis 2,15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui é Deus falando, né? Tanto para Adão como para Eva. Pastor, mas está escrito aqui que Deus falou com o homem. Eu acho que ele ia falar para a mulher, para ela ser. Falou com o homem e com a mulher. Aí agora vai para o capítulo 3, né? Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta de todas as animais no campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Você já vai vendo, né, a malícia aqui, né, da serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse isso, mas a frase não parou aí. Deus disse: vai comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. Aí vem a serpente e diz: Deus não falou para comer de tudo? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha para cá. Você viu? A serpente foi envolvendo. Não é assim que Deus falou? Nada, não é bem assim não. Se você comer do fruto, você vai ficar como Deus, né? Ele já começou a trabalhar, né, na ganância. O homem, né, tem esse desejo de ser como Deus. Nada, você pode comer. E o homem e a mulher comeram e realmente morreram, como Deus disse, né, espiritualmente. Então, começou a dar ouvido à voz da serpente, caiu, como estávamos vendo, dando ouvido à voz do Baal. Toma cuidado. Você vai dando ouvido às pessoas erradas, pessoas que começam a exercer influência na tua cabeça, começam a te ludibriar. Depois, quando mete a mão, por que eu fiz? Poxa, como eu cheguei nesse nível? É porque deu ouvido à serpente. Talvez você esteja ouvindo e fale assim: não é meu caso não, eu não dou ouvido à serpente. A serpente não chega como serpente, o diabo não chega com tridente, não chega com chifre, mas são pessoas que muitas vezes estão do teu lado, são pessoas que você considera como amigo, mas só que o diabo tem usado essas pessoas. O diabo tem usado. Toma cuidado. Nós vivemos um período, né, que a comunicação, né, ela é grande, e a pessoa conta um problema para todo mundo, e todo mundo dá um pitaco na vida dela. A grande verdade é que quem é infeliz não gosta de ver ninguém feliz. É um demônio ludibriando, e pessoas tomando decisões seríssimas
porque foram envolvidas. Foram envolvidas. Vá comigo aqui também em Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 7. Deixa eu ver se é o 7 ou se é o... Provérbios 7. Eu estava lendo esse texto aqui outro dia. Vamos ler aqui do versículo 6 em diante, para você pegar o contexto. Diz assim, Provérbios 7, 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo da tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, não parava em casa de seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos, e aproximou-se dele, do rapaz, e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse: sacrifícios pacíficos tenho contigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem e saciemo-nos de amores, até pela manhã, alegremos-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe, um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa, e seduziu com a multidão de suas palavras, e com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo como o boi que vai ao matadouro, e como ao louco o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Olhe para cá, por que eu li esse texto aqui? O que esse texto tem a ver com o contexto que estávamos falando? Olha aqui o versículo 21. E seduziu com a multidão das suas palavras, com os elogios dos seus lábios, o persuadiu. Eu li tudo isso para chegar nesse ponto aqui. Esse jovem aqui estava indo agora para a casa dessa mulher, que era uma mulher casada. Esse jovem estava se metendo com uma prostituta, se metendo com adultério. Tudo isso porque a mulher parou ele na rua e foi, e aquele jovem agora vai tomando uma decisão, porque foi persuadido, foi seduzido pelas multidões de palavras. Há pessoas sendo seduzidas, persuadidas por palavras para tomar decisões erradas. Pessoas que muitas vezes você olha,
fulano não quer o meu mal, mas muitas vezes ele empresta a boca para o inimigo. Então tome cuidado com isso. Meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Meu Deus, está todo mundo dando pitaco na minha vida, mas eu quero ser sensível à tua voz. Que possamos amadurecer. Deus fala. Uma moça estava falando comigo lá na sede, lá em Olaria. Ela falava comigo assim: pastor, Deus falou comigo na palavra. Deus fala. Ela falou o seguinte, que ela estava em casa e estava lendo João 11. Ela chegou na igreja e o pastor estava pregando João 11. Ela disse que foi para o salão fazer a unha. A moça do salão falou para ela assim: posso te dar uma palavra? Lê João 11. Ela: pastor, Deus falou comigo. Lá no texto de Lázaro. Ela me explicou a história: pastor, eu estou atravessando um câncer, eu estou passando por um tratamento de câncer. Pastor, Deus me mostrou, Deus falou que eu vou sair dessa, que Ele vai me curar, que Ele ressuscita, que Ele restaura. Deus fala, Deus nos ensina, Deus fala com cada um de nós. Deus fala com o pastor, fala com você também. Somos todos filhos e Deus fala. Que possamos aprender a ouvir a voz de Deus. Tomar cuidado com essas vozes. Todo mundo dando opinião. A pessoa também conta o seu problema para Deus e o mundo. Pastor, eu quero desabafar, mas toma cuidado com isso. Nesse desabafo aí, vem pessoas e começam a te influenciar errado. Quer desabafar? Desabafa com o teu marido. Desabafa com a tua esposa. Desabafa com Deus. A Bíblia diz isso, né? Que em tudo seja conhecidas as vossas petições diante do Pai. Que em tudo está te agoniando, tem algo te incomodando, vá lá, fala com Deus. Preste atenção aqui. Leia mais uma vez o versículo 21. Você deveria ler esse capítulo 7 inúmeras vezes. Esse capítulo 7 de Provérbios é tremendo. E seduziu com a multidão de suas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Essa mulher aqui, né, sendo usada pelo cão para derrubar esse rapazinho de bobo, ele elogiou. Você é o homem dos meus sonhos. Você é muito lindo. Volta lá em Jeremias 23. Tem um texto que diz assim: temo que assim como o diabo, a serpente, enganou a Eva, muitos de vós sejam enganados. Tem um texto que diz isso. Temo que assim como a Eva foi enganada, muitos de vós sejam enganados, envolvidos por palavras. Veja o versículo 13. Porque nos profetas de Samaria bem enviou loucura. Profetizaram da parte de Baal. Olha agora o versículo 21. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram.
mas se estivessem no meu conselho, não fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Olhe para cá, nós já vamos orar. Cuidado com os falsos profetas que existiam há mais de 2.500 anos atrás e existem nos dias de hoje. A pessoa sofre influência por profetas cheios do diabo. Cuidado com aqueles que não vêm falando, eis que te digo, mas também estão exercendo influência na tua vida e te levando ao erro. Você ouve a voz do inimigo, o inimigo manda você ir pelo caminho que vai dar no precipício. Aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a orar, aprenda a esperar Deus falar. Se Deus ainda não falou ou você não entendeu, porque também tem isso. Deus fala, a pessoa não quer ouvir aquilo. Aí ela fica falando, não, Deus ainda não falou. Não, Deus não falou. Aí Deus fala, mas como não é o que ela quer ouvir, Deus ainda não falou. Deus não falou. Aí vem alguém, e fala, também. Esse cara está maluco. Porque não está falando o que quer ouvir. Então que sejamos sensíveis. Ora a Deus, busca a Deus. Seja dependente desse livro. Se nós cremos que esse livro contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus, então, Deus vai me falar na palavra. Que possamos amadurecer. Pare de correr atrás dessas coisas. O que tem de gente perturbada, hoje, eu fiquei bobo com essa moça que estava falando hoje, comigo de manhã. Estava ela e a filha. Pastor, a gente foi numa determinada igreja, lá o profeta lá falou que a minha filha estava fazendo coisas que desagradavam a Deus e Deus ia levar ela em 1 mês. Aí eu estava falando com a mãe, a menina estava do lado. Eu falei, se o profeta fala isso, e a mãe tem um coração fraco, a mãe morre antes da filha. Porque minha filha vai morrer em 1 mês. Aí a mãe, surda, morre antes. As pessoas brincando, falando. Aí depois de 1 mês a menina falou assim, a menina estava do lado dela. Depois de 1 mês e pouco, eu fui lá e falei lá para o profeta lá, estou vivo, hein? Deus fala, Deus tem falado conosco. Deus tem falado contigo. Deus fala com o profeta. Deus usa alguém. Existe, Os falsos, existem os verdadeiros, existem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus fala com o profeta, Deus fala contigo também. Tome cuidado. Existe Deus querendo, usa uma pessoa, usa. Deus é Deus, Ele fala da forma que Ele quiser. Deus pode usar um cachorro para falar contigo. O meu cachorro está me atormentando, o que ele quer? A gente mostra alguma coisa, Deus usa. A gente não pode limitar Deus. Não, o que Deus faz e o que Ele não faz. Deus é Deus. Ele pode usar uma chuva para falar contigo. Não usou uma mula para falar lá com o Balaão. Nós não podemos limitar Deus, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque há pessoas que estão falando por influência do demônio, e pessoas surtando, e pessoas que estavam à beira de tomar uma decisão, ouviu e muda todo o curso da sua vida. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de ti. Fala aí para o seu irmão, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado. Amém? Pastor, Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa antes de acontecer. Aí vem alguém, meu Deus, o Senhor já me mostrou. O Senhor já me mostrou. Amém? Vamos
Vamos orar nesse momento, fique de pé.